vamos falar sobre o legado. Hoje, falei para a Ângela, veio com todo o carinho, toda a disposição, mas hoje eu não tive alguns contratempos, coisa básica, pouca, que já passou, graças a Deus, mas não deu para a gente fazer as telas. Mas o que eu estou para trazer, o tema que Deus colocou no nosso coração hoje, é o legado dos pais. O que mais importa deixar para os nossos filhos? O legado que eu e você estamos deixando. Nós estamos deixando um legado. O que significa isso? Nós estamos pisando. Nós estamos pisando, caminhando, andando. Está ficando pisadas atrás e tem gente que vem atrás de nós. E não é só filhos. Eu faço a pergunta aqui de filhos, mas aonde você está, na vizinhança onde você mora, o lugar onde você trabalha, o lugar onde periodicamente você faz uma compra, ou faz o cabelo, ou faz uma unha, tem alguém lá assim, filmando, olhando você e imitando você. Nós temos pessoas o tempo todo. É óbvio que filhos são os mais próximos e é dentro da responsabilidade que temos, é óbvio, né? Uma autoridade espiritual, inclusive, então é lógico que filhos são os mais próximos. Mas os maridos que estão aqui estão fazendo um legado, sim, também, na vida da esposa. Quantas mulheres aqui hoje, por exemplo, podem não estar nem olhando o comportamento do homem para poder ser uma cristã, porque o homem não tá agindo direito. E vice-versa. Então, imagine, agora sim, o marido e a esposa que são cristãos, vamos colocar dessa maneira, aí os dois sendo cristãos, quando um dá uma bola fora, quando está agindo errado, o outro vê e fala, não vou. Mas e as crianças? Criança não está sabendo, a criança vai imitando. A criança vai fazendo, vai indo junto. Isso já não é de hoje, você já sabe. Quantas vezes a gente abre a internet e a gente vê as crianças lá, nos Rebolations, pequenininha, de fraldinha ainda, e fazendo dança sensual, não sabe nem o que está fazendo, não é assim? Vocês não veem isso também? Não sabe nem o que está fazendo, mas o que está acontecendo? Ela está vendo a mãe fazer, ela está vendo o pai, ela está vendo a família fazer. Então, que legado nós estamos deixando hoje para aqueles que estão vindo depois de nós? Tem uma palavra dura, não é uma palavra mansinha, não, é uma palavra dura, uma palavra forte, mas vem de Deus. Então, de que lado nós estamos? Estamos querendo receber a orientação de Deus ou é do nosso jeito? Eu sei que não é do nosso jeito. Então, vamos abrir a palavra de Deus, o primeiro texto da carta de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 18 e 19. Vamos ler. É bom você abrir sua Bíblia. Eu sempre digo as mesmas coisas, ainda que a gente tenha tela. Uma bênção ter essa capacitação, né, de pessoas e também esses mecanismos que temos aqui. Graças a Deus pelos mecanismos, mas é muito bom a gente sempre se movimentar, sempre exercitar a palavra, com dificuldade, que nem a Carmen está lá ajudando as ovelhinhas dela, olha lá, não sabe, vai lá, mexe, ajuda até a aprender, e vamos sendo assim, a gente precisa manusear a palavra de Deus, ficar sempre tudo no celular, abre alguma coisa, já toca lá, não, vamos aprender a manusear esse instrumento lindo de Deus que Ele deixou para nós, nosso manual. Então, a carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha esse texto aqui, como nós já podemos ver, que é para apertar o cinto. Apertem o cinto, porque nós vamos subir o voo. Apertem o cinto, porque o Senhor vai, lá no voo, Deus vai permitir que haja turbulências. Mas vamos ficar firmes, porque o piloto é o Senhor. E Ele está conosco, e Ele quer que a gente realmente sinta a turbulência para as coisas ajustarem. Né? Deus quer isso. Então, observem. Eu chamo a atenção aqui de vocês no texto que fala assim, olha, no começo, sabemos que não foi mediante coisas perecíveis. O que é coisas perecíveis? O que são? Né? O que é coisas não. O que são coisas perecíveis? Coisas dessa vida, coisas que são importantes, mas é segundo plano. O que são coisas perecíveis? Coisas que perdem o valor. O que são coisas perecíveis? Olha, é muito bom que a gente, quando tem um filho, vamos continuar falando de pais com filhos. Mas aí a gente pode estar olhando para outras situações, como eu falei, a gente tem amigos, a gente tem parentes, a gente tem como eu falei, aquele lugar que a gente frequenta, de pessoas que estão sempre vendo a gente. E aí,
podemos pensar, né, falando em relação a filhos. Qual é o pai que não pensa, enquanto tem um filho, de dar o melhor para o filho, de dar a melhor roupa, de dar uma boa escola, né? De dar uma estrutura, né, educacional para que ele se forme, seja alguma coisa? Eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui jamais vão ter um filho, quando sabe que o filho, que a esposa está grávida, vai falar assim, eu vou querer que essa criança, assim que nascer, eu vou colocar ele lá no meio da rua para pedir dinheiro, para poder ser alguma coisa. Nunca. Isso não existe. Isso não é humano. Se existe alguém que já na Terra pensou nisso, é uma pessoa que está fora, né, da sua razão e está realmente com uma patologia gravíssima. Porque nós amamos os nossos. Nós queremos o melhor. Então, isso é o segundo plano. É uma coisa que é boa, mas é um segundo plano. Pensar na carreira, pensar a tal das festinhas, né? Que antigamente, no meu tempo, era festa de 1 ano, festa de 2 anos, festa de 3 anos. Agora não. Agora é 1 mês, é 2 mensários, 3 mensários, 4 mensários. Meu pai do céu, daqui a pouco, né, Miriam? Daqui a pouco vai ser um bolo para cada dia, ou para cada 15 dias. Mas, enfim, ok, tá bom. Só que vejam, essas coisas são perecíveis. Se não dá para fazer, e aí? Qual o problema? Então, é isso que o Senhor está falando aqui, olha. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Deus está falando aqui, nós não temos que nos apegar a essas coisas, apesar delas serem importantes. Mas o meu legado, aquilo que meus filhos estão olhando, eu valorizar, eu me matar para ter, eu colocar em primeiro lugar, não pode ser a minha profissão, não pode ser a minha carreira, não pode ser a minha esbeltice, não pode ser o meu cabelo, a minha progressiva, a vida inteira eu só falo em progressiva, a vida inteira eu só falo do corpo, das medidas, a vida inteira eu só falo de exercício, a vida inteira eu só falo da minha profissão, da minha pós, da minha graduação, eu só falo do que comer, eu só falo das minhas viagens, vamos viajar. O que é que eu estou, com tudo isso que eu citei agora, qual é o legado que eu estou deixando para esses filhos? Eles vão crescer preocupados com a magrelice, eles vão crescer preocupados com o visual, vão crescer preocupados que a unha quebrou. Oh, meu Deus! Vão ficar preocupados que eles têm que ter uma profissão, que eles não podem ser apenas uma manicure. Já pensou? E eles vão crescer, olha o legado. Isso não é o importante, mas o que é que nós estamos deixando na mente, na cabecinha dos nossos filhos? O que mais estamos fazendo? Buscando mais o quê? O quê? Bom, vamos continuar. Estou querendo antecipar as coisas, não vou antecipar. E o texto, na continuação, diz assim: como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida. Qual é o texto? O que está dizendo aí? Da vida. O que está escrito, gente? Inútil. A unha que não quebrou, que está linda e maravilhosa. O cabelo que está impecável, né? Nós estamos vivendo a época de quando nunca na Terra se viu tanto culto ao corpo. Tanta gente preocupada, gente que mexe com estética, gente que mexe com parte corporal, está ganhando dinheiro de montão, porque estamos num frenesi, dentro de uma loucura, de uma cultura que está cultuando o perfeito. Aí alguém vai lá e faz 299 cirurgias para levantar o nariz, para levantar o bumbum, para tirar o peito, para esticar isso, para esticar aquilo. Gente, o que a palavra está dizendo aqui não é que essas coisas estão erradas. Vocês estão entendendo? Está dizendo o seguinte: essas coisas não é o legado em primeiro lugar que devemos deixar para os nossos filhos. Que você seja uma mãe, um pai que se cuida, que pratica o esporte, que come saudavelmente, beleza, tem que ser, tem que cuidar. Mas se seu filho só escuta isso de você, o que é que você está produzindo na sua casa? O que é que você está criando dentro da sua casa? Um atleta ou um cristão? Uma linda mulher, um lindo rapaz ou uma pessoa cheia do Espírito, que busca a presença de Deus? É isso que nós estamos tirando, extraindo desse texto. Essa vida inútil, passageira, ilusória. Gente, vamos combinar? Essa vida é ilusória e passageira. Deixa eu falar com a minha amiga mais próxima aqui de muitos anos. Quando eu cheguei aqui, a Miriam já estava. Quando eu cheguei aqui, a Miriam já estava. Pensa. Não bate em mim, não.
Poder do microfone. Miroca, fala sério, fala a verdade. Eu era assim quando eu cheguei aqui? Não, não fala não é para falar não, só escuta. Fala não, pelo amor de Deus, fala não. Olha só, eu era assim, magrinha, entendeu? Não sei o quê, não sei o quê. Olha que inútil. Não estou dizendo que é ruim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, se a gente fica assim, ó, alicerçado, e enfiado, preocupado e cuidando apenas do que é perecível, tudo que é perecível acaba. O texto está dizendo exatamente isso, olha aqui. Tudo que vai indo embora. Coisas perecíveis. O ouro e prata é ouro e prata. E isso está sendo chamado de perecível. Imagina então as nossas medidas. Imagina só o rostinho sem ruguinha. Eu espero que o Espírito Santo esteja tratando conosco, falando conosco, porque é isso que Deus está falando de uma maneira bem especial. O texto de Provérbios, capítulo 22, 6, diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar. E, tá o resto do texto? Tá. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu peguei na outra linguagem que eu gosto também da NVT, apenas só para citar, ensine os seus filhos no caminho certo. Você sabe qual é o caminho que deve se ensinar? Então ensina. Porque tem mães e pais que estão se ensinando que tem que ter a festa, que a criança tem que estar linda e maravilhosa, que tudo tem que ser impecável. Se estourar um balão daqueles 200 balões que nós colocamos, a festa não vai prestar. Eu estou exagerando? Estou exagerando? Pois é. Essa menina e esse menino vão crescer assim, colados, grudados no que você está ensinando, do que estamos ensinando. E o que vai acontecer? Se estourar um dos 200 balões, ela vai dar um chilique. E você vai ter que segurar a onda e vai ter que... Ai, coitadinha. Por quê? Porque você não vai poder ficar nervoso, foi você que ensinou. Quando a palavra nos diz, ensine a criança no caminho. Você pode dar 200 balões numa festa... Querida e querido, glória a Deus, vá beber, me chama, por favor, obrigado, que eu gosto de bolo, né? Vamos lá, eu quero ir também, pode me chamar para a festa de 200 balões, beleza. Mas se isso tiver no centro da sua vida, vai estar no centro da vida do seu filho e não vai prestar. Porque a criança vai crescer e não vai se desviar dele, é esse o texto. Vai crescer e vai continuar nisso. Então, ensina o quê? Ensine no caminho certo. E como se ensina no caminho certo? Fazendo o que é certo. Tem uma imagem que eu acabei, puxa vida. Ai, Ângela do céu. Se eu te der meu celular, será que você consegue salvar uma imagem aí? Eu vou fazer isso agora, porque eu lembrei agora, porque eu preciso que essa imagem entre aí na hora que eu falar. Eu vou te dar isso agora. Não tem plim-plim, não, que sangue de Jesus tem poder, nada de plim-plim aqui. Mas eu vou pegar uma imagem. Eu preciso pegar essa imagem, porque eu estou falando algo aqui que eu preciso mostrar uma imagem para vocês. Eu quero. Vocês me permitem? E se não permitisse, eu estou aqui, né? Mas, querido, sabe por quê? Porque vai ficar no vídeo para todo mundo ver, vai ficar nós aqui vendo. Tem uma frase, mas eu não quero só falar a frase. Eu quero que a imagem fique. Porque depois, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir, nós vamos printar a tela, nós vamos pôr no nosso celular, nós vamos pôr na nossa sala de oração e nós vamos ficar lembrando dessas coisas. Angelinha, eu não sei o que eu faço aqui. Peraí, Ângela. Estou mandando para o Ângela. Ângela, meu Deus, cadê a Ângela? Tem tanta Ângela aqui, meu pai. Quanta Ângela? Jesus. Ângela, pois é, meu Deus, que eu não acho. Menina, não sei o que eu faço. Olha, deixa eu ver o que eu faço aqui. Quem é que está aí que pode ajudar? Thalita. Daniela. Nossa, vocês já viram isso acontecer num culto? Pois é, aqui acontece. Daniela, cadê as Dani? Meu Deus. Dani, não estou achando nem você? Meu Deus. Daniela. Não está aparecendo, não. Alguém pega aqui o celular e manda para quem quiser, por favor, obrigada. Para poder mandar para ela. Na hora que eu pedir, você põe. Que isso? Vai aparecer esse negócio. Deixa. Tá aí, já está aberto, tá? Só que fala baixinho aí, por favor. Vamos continuar aqui. Eu não perdi o fio da meada, é por isso que eu pensei, meu Deus, era para ter mandado esse, porque eu não mandei nada, né? Mas pelo menos essa imagem. Mas daqui a pouco elas vão conseguir colocar. Mas olha só, o que eu estou falando sobre ensinar a criança
no caminho certo. Porque quando a gente ensina a criança no caminho certo, a gente ensina falando, né? Mas não é só falando. E é isso que eu quero que vocês vejam essa imagem. Mas de uma frase muito interessante. Mas vamos dar continuidade aqui. O texto de Deuteronômio, se a Ângela não puder colocar agora, não tem problema. Procurem aí na Bíblia, por favor, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6. E vamos ler o versículo 7 a 9. Porque nós estamos tratando aqui de um legado, daquilo que nós estamos mostrando. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado de que é do nosso jeito e a gente faz o filho como a gente quer? Ou é do jeito que Deus está ensinando? Ensina a criança no caminho certo. Então, se trata de não de transmitir simplesmente conhecimento. Não é só falando, transmitir conhecimento. Conseguiu? Yes, Dani, muito bem. Mas é mais do que conhecimento, é vida. O legado, como eu disse, nós estamos andando, caminhando. O legado, o que é o legado? É atrás. Olha, o que você está pondo o seu pezinho lá, o filho vai atrás, o amigo vai atrás. A amiga, fala aí, você não tem uma pessoa que gosta muito de você? Que fica olhando. A gente tem isso. Às vezes a gente pensa assim, uma coisa, uma decisão que está para tomar, aí a gente pensa assim, o que fulano será que faria nisso? É ou não é? A gente tem uma pessoa de referência. Pensa, você é referência. E principalmente para quem? Para os seus pitucos, para as crianças que a gente está carregando, para aqueles que vão ficar depois da gente. E o que eles vão ser, o que sociedade vai ser. Então, não é apenas passar conhecimento. E esse texto fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 6, vamos abrir. Vocês já abriram? Eu não, né? Então estou abrindo. Deuteronômio 6, eu quero que vocês leiam comigo versículos 7, 8 e 9. Deuteronômio 6, versículos 7, 8 e 9. Olha o que o texto diz depois de nós lermos Provérbios 6. Ensina a criança no caminho certo. Deuteronômio 6, 7 diz: você vai inculcar a seus filhos e delas o quê? Da palavra de Deus. Falará quando você estiver sentado em sua casa. Você vai falar da palavra de Deus quando estiver pelo caminho. Você vai falar da palavra de Deus quando se deitar e quando levantar. Versículo 8. Você também deve amarrá-las como sinal em suas mãos. E elas lhes serão por frontal entre os olhos. Era o hábito que eles tinham de colocar na cabeça. De colocar como se fosse uma bandana. É bandana, né? Que fala? Então, veja. As menininhas hoje já estão andando, voltou essa moda, né? Vocês já viram que as menininhas estão andando, as adolescentes? Pois é, além de colocar essas bandanas, ainda coloca Jesus é o Senhor, amo o Senhor. A gente tem esses hábitos, não tem? Hoje como um modismo. Mas naquela época era natural eles colocarem coisas escritas. E aí está falando ainda no meio dos olhos. Por quê? Porque tinha toda uma simbologia, tinha todo um aparato que eles usavam. E aí continua dizendo... amarrá-las no sinal, nas suas mãos. E versículo 9. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que está escrito na sua porta quando você chega lá? Tem alguma plaquinha? Eu espero que na plaquinha da sua casa, se tiver, não está escrito assim, mais dinheiro, né? Não esteja lá um pé de cabra. Eu espero que na sua porta não esteja lá como é que chama aquele verdinho? O trevinho, né? Mas que esteja lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Busquei ao Senhor, sabe? A glória do Senhor está aqui. Deus abençoe na entrada e na saída. Quem é que tem quadrinho em casa que tem versículo bíblico? Olha aí. Não é que isso é obrigado, não é isso. Mas o que está escrito aqui é exatamente isso. Tem que fazer a criança entender. Fala da palavra. Então está escrito aqui. Inculcar o que é? É você falar. É você não permitir que a criança saia dali sem ela ouvir. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E eu já dei um estudo há muito tempo atrás, já em alguns lugares, já dei aqui também, para mães, e eu falo sobre isso. E eu tenho até eu fiz até os PowerPoint e eu ponho os desenhos lá. A criança, olha que interessante. É que não vamos falar sobre isso nesse momento, mas rapidamente. O versículo 7 que diz: inculcará os seus filhos e falará quando estiver sentado na sua casa. Quando é que está sentado em casa? Na hora? Que hora você está sentado em casa? Com o celular na mão. Tira o celular da mão na hora da comida.
Vai falar de quem? De Deus. Ah, mas é só de Deus, Leonor? Não, mas um filho está falando do amigo, está falando de uma coisa que não foi legal, vai bater papo. É a hora que você põe o quê? A palavra. É a hora que a criança fala assim, eu estou com raiva. Ou então aconteceu isso. Ou então não tirei nota boa. Tudo tem palavra de Deus para você inculcar, para aquela criança continuar tendo um bom legado. Alguém agora pode estar pensando, meu Deus, que carolice. O tempo todo fala da Bíblia. Pois é, aleluia, que o carola aqui é o Espírito Santo, para quem pensou isso. Porque aqui está escrito, é para falar o tempo inteiro. Quando estiver na beira da cama, quando estiver para dormir, quando levantar, quando você leva para a escola. Quem leva o filho andando? Vai falando a palavra de Deus. Leonor, o tempo todo do texto. Não, os assuntos. Os assuntos têm que permear. Tem que permear essa palavra que não vai permitir teu filho ir para o inferno. Que vai impedir amigos, que vai impedir queridos de ir para o inferno. Eu tenho convicção. Hoje, eu falando com Deus, Deus me deu revelação da sua palavra hoje, bem cedo. E eu comecei a pensar, mulher grávida, crente grávida, quando está grávida, está pensando que quando aquele bebezinho miudinho que está lá, que não dá nem para ver ainda, se não for pelos meios, né, de tecnológico, obrigada. Não dá nem para ver. Mas será que a mãe, quando está grávida, se alegra tanto, está pensando que aquele bebezinho lá, que vai vir a nascer, ele tem um destino, céu ou inferno? Que você ou a pessoa, a mulher está criando, está gerando um bebê, que se não souber lidar com esse bebê, ela está gerando uma alma para ir para o inferno. Se não souber dar o legado, deixar as passadas, se não inculcar, se não falar sentado em casa, andando pelo caminho, levando para a escola, indo para o mercado, indo para jogar bola, indo para o skate, indo para a dança, indo para o inglês, blá, 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 e sentado, ao deitar, ao levantar, amarrar como um sinal. Ai, vou colocar não sei o que lá. Ah, então, olha, eu comprei. Ai, mãe, criança adora. Ai, como eu gosto de adesivo. Vamos pegar adesivo do Pato Donald, da Minnie, do Mickey, sei o que lá. Ah, vamos pegar do Esmilinguim também? Vamos ensinando. Enquanto é tempo. Chega uma hora que não tem mais tempo. Chega uma hora que vai ter que sacrificar, sangrar joelho. Quando o filho começa drogado lá no meio das comunidades, lá para os fins, que você fica até de madrugada esperando o filho chegar e o filho não chega, acabou esse horário, acabou esse negócio de ensinar, inculcar, não adianta mais. A hora de inculcar é agora. É o Espírito de Deus que está dizendo isso. Que Deus lindo. Que Deus lindo. Você vai inculcar. Agora, interessante que nós lemos versículos 7 até o 9. Mas os 5, está aí a chave do sucesso dos pais. Como? Como que um pai consegue falar, e de repente o filho desvia, não, quando cresce não quer saber? Ai, ele não quer mais saber, o que eu faço? O que eu faço? Aí vem assim, ai, meu filho de 8 anos não quer mais vir para a igreja, o que eu faço? Ai, olha, eu peço muito, Ângela, eu peço muito controle do espírito quando eu escuto essas coisas. Porque quando alguém chega em mim, Chica e Venina, minhas amiguinhas, que começaram no Mente Livre, que eu não esqueço, quando uma mulher chega para mim para dizer que tem uma filha de 8 anos, 9 anos, e não sabe mais o que fazer, aí não quer ir para a igreja porque fica cansado, foi para a escola de manhã, está muito cansado. Eu já fico pensando, bom, pode acontecer que, quando crescer, esse filho, essa filha vai dar na cara dessa mãe, entendeu? E não vai querer saber de Jesus, ainda vai zombar de Jesus da cara dela. Porque não está inculcando, não está ensinando. O que acontece com os filhos lá, a gente falando do Talibã, o que acontece com os muçulmanos? Eles pequenininhos, eles sentam a roda do pai lá, eles aprendem o Torá todinho, eles decoram. Por quê? Porque vão para cima. Como foi a frase que você usou ontem no Gêmeos, Kézia?
são radicais. A Kézia, ontem nós estávamos no Gênesis falando sobre algumas coisas, ela usou essa frase, o Espírito Santo fez, é essa palavra. Nós precisamos ser radicais. Radicais. A minha fé com Jesus é Jesus. Nossa, como você é Carola. Opa, sou Carola. Me respeite, porque eu respeito você, você me respeita. Tipo assim. Não precisa ser grossa, não precisa ser estúpido com ninguém. Mas, epa, não vem falar do meu Deus, não. E crente é tudo bonzinho, vai deixar. Não. Então, nós temos que ser radicais com filhos. Ai, imagina, vou levar na escola bíblica de manhã. Ai, tadinho, ele levanta às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Ai, ele só tem sábado e domingo para dormir. Exatamente. Ele tem o domingo, onde você tem uma igreja que proporciona ensino da palavra de Deus. Se você não ensina em casa, pelo menos na igreja, ele vai aprender. Meu Senhor, eu estou me desconhecendo. Mas amém, bora lá. Versículo 5 é a chave do sucesso dos pais que deixam um legado eterno para os filhos. Versículo 5 diz, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Versículo 6, essas palavras de hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Queridos, olha que coisa linda. O versículo 7, 8 e 9 diz como fazer para deixar um legado. Mas é no 5 e 6 que ensina que quando nós amamos mais nessa vida o Senhor do que o nosso emprego, do que nossa posição, do que nossas aquisições, do que nossos status, nossos filhos, sempre saberão. Não adianta você falar, indo para a escola de manhã, de noite, acordar de madrugada para orar, o filho também. Não adianta fazer nada disso, se você não mostrar na sua atitude. Ângela, põe para mim, por favor. Eu li essa frase e eu amei a fotinha. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sabe por que aquela menina... Sabe por que aquela menina, quem não sabe é minha filha. Sabe por que aquela menina está dedicada assim? Primeiro tem um chamado, óbvio, todos temos. As outras também têm. Elas outras não estão aqui, mas são, graças a Deus, firmes com o Senhor. Mas quem está aqui hoje? Sabe por que tem esse temor todo? Sabe por que está aqui? Rata de igreja. A igreja abre, está na igreja. A igreja fecha, está na igreja. Sabe por quê? Não é, Regina? O que adianta ensinar, encucar, falar, e na hora de fazer, meu emprego primeiro. Ai, minha estética primeiro. Ai, as minhas coisas primeiro. Ai, eu vou passear no shopping porque estou estressada. A mãe estressada fala, filho, ora pela mamãe, porque a mamãe está estressada. A outra, não, eu vou para o shopping. Ai, vou gastar um pouquinho, andar um pouquinho porque eu estou estressada. O que a criança está aprendendo? O que ela está vendo ou o que ela está ouvindo? É forte ou não é o que Deus está falando comigo e com você? Mas eu quero dizer uma coisa, minhas amadas, meus amados. Deus não está falando essas coisas. Um Deus irado. Eu me gesticulo, eu tenho uma maneira, eloquente de falar, mas eu estou aqui falando debaixo de uma convicção e de um amor de Deus tão grande. Porque Deus quer sacudir a nossa vida. Deus quer sacudir, tirar a carnalidade, tirar nossos desejos, tirar as nossas vontades, tirar as nossas axiologias. Ele não quer tirar a bênção, ele dá a bênção, Deus tem prazer em abençoar. Mas o nosso olho fica o tempo inteiro na bênção, Deus tira a bênção. Nosso olhar não pode ficar só na bênção. Nós temos que ter a bênção e servir a Deus. Ter a bênção fica aí, eu vou servir a Deus. Tem um carro novo, pronto, não para de limpar o carro no final de semana. Eu tenho um não sei o quê, fica limpando e a igreja, o culto e vai. Não, pode ir para o evangelismo, imagina. Vamos para o GES, imagina, irmão, eu tenho que lavar meu carro, limpar meu carro. Deus está falando. Deus, pela misericórdia dele, está usando aqui uma nordestininha, pequenininha que sou eu, com pouco conhecimento que eu tenho, pouca condição que eu tenho.
Mas Deus está falando, eu quero a minha família, a minha casa, a sua casa e a sua família alicerçada na rocha. Porque eu tenho tudo para dar, eu sou o Deus da prata, do ouro. Tudo está na minha mão. Para de olhar para essas coisas. Olha para mim, carrega teu filho e tua filha olhando para mim. Xarabalás. Xerabalás. Ah, Deus. Deus é lindo demais. Deus é muito maravilhoso. E vou querer dizer outra coisa ainda que eu lembrei agora. Deus tem nos dirigido a fazer aqui o culto, a ministrar. E toda semana Deus está nos dirigindo, eu tenho feito, estou colocando lá, abrir um canal para ser famosa, pelo amor de Deus. Para a palavra de Deus ir e abençoar famílias. Vocês, quando verem esse canal, não é para levantar a Leonor, o nome da Leonor, nada de Leonor. É para que essa palavra entre e faça um estrago, repreendendo o diabo de muita família e entre e abençoe casas. Então você, por isso que eu nem lembro. Eu estou tão preocupado com a minha fama, que eu nem lembro. Hoje, agora eu lembrei. Falei, Senhor, essa palavra o Senhor está trazendo. Eu estou recebendo coisas novas do Senhor. E outras pessoas precisam ouvir. Então, você precisa, quando receber essa palavra, compartilhar, entrar lá no link, entrar no YouTube. Ah, para fazer a pastora Leonor famosa? Não, precisa ser famosa. Eu preciso ver famílias abençoadas. Primeiro a minha igreja. Eu quero a minha igreja com famílias abençoadas. Com gente cheia de Deus. Cheia de Deus. Aleluia! Aleluia! Diz a palavra de Deus que os apóstolos eram tão cheios da presença de Deus, quando passavam, a sombra curava. Eu falo, Deus, cadê? Preciso buscar muito mais. Minha sombra não cura ninguém. A sua sombra está curando? Então vamos buscar mais o Senhor. Anda, xeremanás. Não pela cura, mas para glorificar esse Deus poderoso. Para que pessoas se rendam a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Isaías 58, 12. Vamos caminhando para o final. Como diz meu marido, desde que começou vai indo para o final, né, gente? A piadinha dele. Isaías 58, 12. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas. Ah, Deus. Tcharabalás. Deus está procurando pessoas que arrastem pessoas para Ele. Olha o que está escrito. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Vocês levantarão fundamentos de muitas, reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Xerelebás. Deus está procurando pessoas que arraste com seu comportamento outras pessoas. E está aqui a maneira como deve ser. Deus quer restaurar nossa casa, e a partir da nossa casa, o nosso bairro, a partir do nosso bairro, nossa cidade, nosso estado e o nosso país. Mas tem que começar de baixo. É o que a gente, outro dia, um momento do treinamento da torre de intercessão, Deus deu esse estudo para nós de uma maneira, uma revelação linda. Que não adianta a gente começar orando pelo presidente lá em cima. Não, peraí, começa por nós. Começa orando por nós, pedindo cobertura, bênção de Deus, é por nós. A gente precisa de revestimento. Aí sim a gente pode orar por quem quer que seja, pelo Afeganistão. Depois que eu estou abençoada. Por quê? Isso é egoísmo? Não, é proteção. Um médico, ele precisa primeiro estar saudável para curar outras pessoas. Ele doente, fica se preocupando, morrendo lá, vai amar, vai cuidar de outro? Não. Entendem, meus irmãos? Aleluia. Deus está procurando intercessores nas famílias. Olha o que está escrito aí. Deus, como eu disse, está procurando. Procurando quem? Vocês. Ó, vocês. Põe lá o texto. Deus está procurando quem? Vocês. Aí a gente pode dizer no pronome nós.
Deus está nos procurando para nós construirmos as antigas ruínas, para levantar fundamentos na nossa geração, para nós sermos chamados reparadores de brecha, para sermos chamados restauradores de veredas. Dentro da igreja está cheio de gente doente, cheio de gente com problemas emocionais, problemas espirituais, que não deixaram para trás as coisas. E se nós não formos essas pessoas que estão arrastando pelo comportamento, nós não vamos conseguir uma igreja sadia, cada dia mais sadia. E a igreja está enchendo de gente. E não cada um que está chegando, a gente tem que ser esse exemplo. Estão entendendo, queridos? Amém. Amém.